Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, alunos do 6º ano da Escola Dinâmica. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, falando ainda da questão da hidrografia. Falamos aqui da importância do ciclo hidrológico, da importância da água na vida do ser humano no nosso dia a dia. Então hoje vamos falar da importância dos nossos rios, Historicamente falando, o ser humano ele sempre teve a necessidade de ter um rio próximo para que houvesse esse desenvolvimento relacionado à sua utilização da água no seu dia a dia, desde a época dos povos nilóticos, que viviam às margens do rio Nilo, também dos povos da Mesopotâmia, que viviam às margens do rio Tigres e Eufrates, que consideravam o rio como um verdadeiro deus, que assegurava a sobrevivência dos povos, onde hoje é o atual Iraque, o Rio Amarelo e o Rio Azul, que incentivava a vida e o desenvolvimento dos povos chineses também naquela época. São exemplos que a vida vem da água, como eu falei para vocês, por isso é importante a gente tomar água diariamente, que depende da nossa manutenção. Vamos começar a falar das partes dos rios. O rio, gente, ele é dividido em várias partes. A gente vai começar a falar aqui de algumas partes principais. Se eu for falar de todas as partes do rio, eu vou passar a madrugada todinha falando aqui de partes dos rios. E eu vou começar a falar das partes dos rios, desde onde o rio nasce, da sua nascente até a sua foz, as principais partes, na verdade. A primeira parte é a nascente do rio. Geralmente a nascente do rio é sobre o topo de uma montanha. Porém, não são todos os rios que são rios que nascem sobre montanha. Porque com relação aos regimes fluviais, antes de falar da nascente, eu vou falar um pouco sobre o regime fluvial. Existem basicamente 3 tipos de regime fluvial. São rios com nascentes nivais, glaciais e pluviais. Quais são os rios com nascentes pluviais? 99,9% dos rios brasileiros têm nascentes pluviais. São rios que nascem pela água das chuvas que infiltram no solo, deixando o solo saturado, formando assim olhos d'água. E aí eu tenho rios com nascentes fluviais, rios que nascem nascentes pluviais, que nascem pelas águas das chuvas. O outro tipo de rio, com nascente nival, são rios que nascem pelo derretimento do gelo do topo das montanhas. Lembra que eu falei do rio Amazonas? O nascente do rio Amazonas é o nascente do rio nival, rio que nasce pelo derretimento do gelo no topo das montanhas. E o terceiro tipo de rio, que não existe nenhum aqui no Brasil, são rios com nascentes glaciais, rios que nascem pelo derretimento do gelo das calotas polares. Como o Brasil está distante das calotas polares, eu não tenho aqui nenhum rio com nascente glacial, ok? Então, a nascente é a porção do rio que está geralmente no topo das montanhas, numa parte mais alta de uma bacia hidrográfica. Geralmente ocorre onde tem um menor volume de água. Depois da nascente, eu vou ter uma outra parte do rio chamada de jusante. O que é a jusante? É a parte do rio mais próxima à nascente, onde os rios começam a se encontrar com alguns afluentes. O que é um afluente? Afluente é um rio que deságua em outro rio. Então, na jusante, eu vou ter um encontro de alguns rios, próximo à nascente, chamado de jusante, onde começa a juntar tudo. E aí eu tenho essa jusante. Quando eu passo o jusante, eu vou chegar no meandro do rio. O que é o meandro do rio? É a metade do trecho do rio, da nascente até a foz. Esse meandro geralmente é onde eu tenho o maior volume de água de um rio, de um curso de um rio, porque o curso é onde do rio nasce até a sua foz, chamada de curso. Então eu vou ter um meandro, é justamente o meio do rio, da nascente até a sua foz. Geralmente na parte do meandro eu vou ter o maior volume de água. Nesse meandro eu vou ter justamente a área onde eu tenho a maior área
possibilitada a construção de usinas hidrelétricas justamente por conta do grande volume de água. Geralmente é nessa área onde eu vou ter, né, a formação, né, onde eu vou ter onde se constrói, né, os rios, né, e aí eu tenho essa região do meandro, onde eu tenho um grande volume de água, geralmente formado por curvas, né, esse rio eu tenho em grandes quantidades aqui no Brasil, essa parte do rio que é o meandro, né. Depois do meandro eu vou ter a montante. A montante é a parte do rio mais próximo à foz, né. Recebe o nome de montante porque todo o sedimento que foi arrastado do rio da nascente até a foz, ela começa a se acumular nessa área, então o rio começa a perder sua profundidade devido ao montante de sedimentos que vão se acumulando nessa região, por isso chamado de montante. É a parte do rio mais próximo à foz. E a foz é a parte do rio onde eu tenho a desembocadura junto ao mar, que pode ser de dois tipos, foz de delta e foz de estuário. Né? A foz de delta, no encontro do rio com o mar, né? Na foz de delta eu vou ter esse encontro do rio com o mar, onde vai ser formado por vários braços de rio, no encontro do rio com o mar. Já a foz do estuário, o encontro do rio com o mar, apenas um único braço de rio. Aqui no Brasil, a grande maioria dos rios são formados por foz de estuário e não foz de delta. Agora tem lá a delta do rio Nilo, né, onde eu tenho um encontro do rio com o mar Mediterrâneo por vários braços de rios, né, e aí eu tenho essa foz de delta lá na África, né. Eu tenho também os rios quanto sua periodicidade. Periodicidade relacionada ao período, né? Aí eu vou ter o rio temporário ou intermitente e o rio perene ou permanente. O rio perene ou permanente são rios que, mesmo passando por regiões extremamente áridas, ela nunca seca, tem água o ano todo, como é o caso, por exemplo, do Rio São Francisco aqui no Brasil, como é o caso do Rio Nilo na África, que passa pelo deserto do Saara e mesmo assim tem água o ano todo, nunca seca, são considerados rios permanentes. Já os rios perenes ou intermitentes são rios que podem secar durante longos períodos de estiagem, como é o caso da grande maioria dos rios do sertão nordestino. Né? A grande maioria dos rios do sertão nordestino são compostos por rios temporários ou intermitentes, ou seja, rios que secam num período de estiagem prolongada. Né? São rios que eu tenho dispersos no sertão nordestino, a grande maioria são rios temporários. Vamos agora se ater à direção dos rios. Né? Os rios, quanto sua direção, ela recebe nomes de denominações diferentes. Eu tenho rios arreicos, endorreicos, criptorreicos e exorreicos. Falar primeiramente dos rios endorreicos. Rios endorreicos são rios que correm para dentro do continente. Geralmente são os rios afluentes, que ele corre para dentro do continente e acaba se encontrando com um rio principal de uma bacia hidrográfica, né? E aí deságua nesse rio principal. São rios endorreicos. O prefixo endo quer dizer dentro, reicos, rios. Então, rios endorreicos são aqueles que correm para dentro do continente, né? Rios endorreicos. Existem os rios exorreicos. O que são rios exorreicos? O prefixo exo quer dizer fora, reicos, rios, ou seja, rios que correm para fora do continente. Geralmente é o rio principal de uma bacia hidrográfica. Por exemplo, a bacia do São Francisco, o rio principal, o rio São Francisco, ele corre para o Oceano Atlântico. Então ele é considerado um rio exorreico. Exo quer dizer fora, reico, rio. Então o rio principal geralmente ele corre para o mar. No caso, o rio São Francisco é um exemplo dele. No caso, um exemplo do rio endorreico é o rio Pajeú, que na música de Luiz Gonzaga já dizia: riacho do navio correu para o Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então o que acontece? Ele falou do riacho do navio que correu para Pajeú. Tanto o riacho do navio como o rio Pajeú são rios subafluentes e rios afluentes. São rios endorreicos, que correu para o São Francisco. O rio São Francisco é o quê? Um rio principal que corre para o mar, ou seja, é um rio
exorreico, né? Então, eu tenho aí a formação da bacia hidrográfica. Qual a diferença entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica? Quando eu me refiro à bacia hidrográfica, meus queridos alunos, eu estou me referindo não apenas aos rios, à região, como também ao relevo, né? Como eu falei para vocês, a grande maior parte dos rios brasileiros nasce sobre o relevo. Logo, eu estou falando, me referindo à bacia hidrográfica da região, não é? Então, eu tenho aí todo o conjunto, né, de rios junto ao relevo considerado bacia hidrográfica. Quando eu me refiro apenas aos rios de uma região, eu estou me referindo aí à rede hidrográfica. Riacho Navio, Correio Pajeú, Rio Pajeú vai despejar do São Francisco. Então eu falei aí da rede hidrográfica do São Francisco, né? Agora se eu chegar e falar assim, não, porque o Rio Pajeú, ele nasce nas áreas das planícies, né, do sertão nordestino, na depressão sertaneja, digamos assim, e aí vem adentrando no sertão, aí até chegar ao Rio São Francisco, que vai margeando o Planalto da Borborema, aí eu estaria falando da bacia hidrográfica, né? Como eu falo só dos rios, eu estou falando aí da rede hidrográfica, que é diferente. A bacia refere-se não só aos rios, como ao relevo, não é? Então eu tenho rio endorreico, exorreico. E os rios criptorreicos? Rios criptorreicos, meus queridos alunos, são rios que correm no interior da crosta terrestre. Geralmente, eu vou ter aí o quê? Eu vou ter os rios de caverna, não é? Quem assistiu aqui o Abismo no Medo, não é? ou até mesmo a caverna, viram que dentro dessas cavernas existiam alguns rios, não é? Que esses rios são considerados rios criptorreicos, se formam justamente pela infiltração da água no solo, na crosta terrestre, e aí, consequentemente, dentro do solo vou ter cavernas, e aí vão se formar rios dentro dessas cavernas. E aí eu tive a oportunidade já de nadar dentro de alguns rios esses, na Chapada Diamantina, não é? No Brasil tem muitas cavernas, e aí dentro dessas cavernas também vou ter muitos rios, que vai ser de suma importância, não é? Justamente para a permanência da biota na região. São cavernas que estão preservadíssimas, né, por conta de muitos agentes ambientais que trabalham naquela região. A Chapada Diamantina é uma região extremamente rica com respeito ao turismo ecológico. Se tiver a oportunidade de um dia conhecer, não deixem de ir na Chapada Diamantina, porque é belíssimo, né? E aí, os arreicos, né? Eu falei do criptorreico, arreico, o prefixo é a, quer dizer negação. Reicos rios, ou seja, não são rios, não é? E se não são rios, são o quê? São lagos, porque suas águas não correm para lugar nenhum, ficam isoladas, não é? Ou elas evaporam, ou acabam infiltrando-se no solo, dando origem aos lençóis freáticos, né? E aí eu tenho os arreicos, né? São rios que nós temos, não são rios, na realidade são lagos. E a foz, que eu falei para vocês, são foz de delta, e a história que eu falei, né, disse para vocês. Vamos falar agora sobre a poluição, né, de nossas águas, do nosso planeta. Infelizmente, né, o nosso planeta ele vem com o tempo, sofrendo muito, né, com os fortes impactos ambientais. Deixa eu pegar um negócio aqui. Que é isso? Peraí. Ruth, tu desse o que é Mike? Ruth, tu deu o que é Mike? Então o que acontece? Os rios eles vêm sofrendo muito, principalmente com o desenvolvimento da indústria, né, com a Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra no século XVIII. De lá para cá, os rios vêm sofrendo muito com esses impactos ambientais. O desenvolvimento do capitalismo, ele é, na realidade, o principal fator pelo qual os oceanos, os rios, né, vêm sendo contaminados, principalmente os rios. E aqueles rios que passam em grandes cidades, que vêm se desenvolvendo cada vez mais, despejam seus excrementos dentro dos rios, né, além do processo de retirada da cobertura vegetal nativa, que margeia os rios, também chamado de mata ciliar.
esse rio sofre o processo de assoreamento. O assoreamento nada mais é do que a deposição de sedimentos que estavam retidos pela vegetação das margens, que foi se acumular no leito dos rios. E aí o rio acaba perdendo sua profundidade, que consequentemente ele acaba perdendo não só a profundidade, como também toda a sua biota, todo o seu bioma que sobrevive naquela região. Porque existem determinados animais que sobrevivem numa determinada profundidade. Então, se essa profundidade desaparece, desaparece também o animal. E se o rio desaparece, desaparece todas as espécies de animais que estão na região. Então, grandes rios aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo tem o rio Tietê, que é um rio extremamente poluído. Aqui no Recife tem o rio Capibaribe também, que recebe uma grande quantidade de dejetos e excrementos de casas, né, que lançam, e as populações ribeirinhas também, por conta da falta de saneamento básico, acaba lançando excrementos a esses rios e contaminando. E aí a água acaba deixando de ser um recurso natural renovável, passando a ser um recurso natural não renovável. A poluição dos oceanos é um dos grandes problemas ambientais ao longo de muitos anos. Pensou-se que o homem poderia contaminar a água dos oceanos sem acarretar prejuízos acentuados por conta da dimensão dessas extensões de água. Assim, ocorreu o grande lançamento de resíduos, dejetos e outros materiais diferentes para o oceano, ou seja, sem tratamento. E aí acabou ocasionando uma forte contaminação nas águas oceânicas. Outro fator que provavelmente é a poluição oceânica é a utilização dessas águas como áreas de extração de recursos como a pesca, recursos minerais, etc., e de navegação. Durante o século XV e XVI, a humanidade vivenciou o período das grandes navegações, no qual os oceanos se tornaram vias de escoamento de matéria-prima e especiarias para descoberta por parte dos europeus e de terras além do velho mundo. Com o passar do tempo, o ser humano aprimorou técnicas de navegações, na qual a engenharia naval construiu grandes embarcações capazes de transportar milhões de toneladas de mercadorias. Com isso, surgiu também a poluição dos mares. As principais rotas comerciais de navios cargueiros são extremamente poluidores, principalmente os petroleiros. Como eu falei aqui do Mar de Aral, por exemplo, que sofreu um forte impacto ambiental durante um vazamento de petróleo naquela área, que hoje o Mar de Aral acabou se desertificando. O desperdício de água potável é enorme e o percentual de reaproveitamento é muito baixo, o que continuamente demanda mais água. Segundo um relatório do Ministério das Cidades do Brasil, desperdiçado 41% da água tratada. A cada 100 litros de água tratada fornecida, 41 litros são desperdiçados. Além disso, há um descaso de pessoas que não zelam pelo melhor uso dos recursos. Eu utilizo, principalmente para beber, desperdiçando-a dentro de casa, por exemplo. A poluição é outro vilão para a degradação da água do nosso planeta. A poluição hídrica podemos identificar fontes poluidoras permanentes, como é o caso das indústrias, minas, que consequentemente geram resíduos que lançam ao meio ambiente, ou ainda fontes de poluição pontuais que ocorrem eventualmente com a produção agrícola, escoamento de água da chuva e das geleiras. As consequências da poluição da água são inúmeras, tais que ameaçam a vida do planeta e animais, transmissão de doenças, escassez de água e de alimentos, etc. Então, a falta de água no nosso planeta, ela é de grande importância, porque vai ocasionar problemas da saúde humana. Tem-se uma pesquisa, que já foi feita, que daqui para 2050 vai haver uma falta de água no mundo muito grande.
E essa falta de água vai acarretar problemas seríssimos no dia a dia do ser humano. Por exemplo, muitas mulheres vão ficar carecas porque não vai ter água para lavar os cabelos. E para que esses cabelos não se apodreçam, não fiquem fedendo, essas mulheres vão raspar as cabeças. Um outro fato muito interessante, com a falta de água até 2050, um botijão de água vai ficar caríssimo, né? E só vai ter acesso ao botijão de água quem tiver algum canal de fornecimento muito bom e vai pagar caro por um botijão de água. As pessoas vão começar a tomar banho com azeite, né? Porque não vai ter água suficiente para todo mundo tomar banho. E aí as pessoas vão passar a tomar banho com azeite. E a doença que mais vai matar as pessoas são doenças ligadas aos rins. Por quê? Porque não vai ter água suficiente para as pessoas beberem. E o rim, ele precisa muito de água, né, para que as pessoas passem a viver normalmente, né, para que o organismo ele viva normalmente, como eu falei lá no início da nossa primeira aula, né, a importância, né, que a água tem para o nosso organismo, né, o quanto de água o nosso rins ele é composto, né, ou seja, cerca de 79% do nosso rim é composto por água. Então é importantíssimo, né, que nós passamos a beber água, que nós para nós preservar essa água que nós consumimos diariamente, né, sempre que você for escovar seus dentes, você desligue a água, né, escove seu dente, quando precisar de água você ligue, quando você tomar banho sem ensaboar, você desliga o chuveiro, né, faça todo esse processo para o quê? Para que no futuro, né, o futuro onde você vai ter seus filhos, onde você vai ter seus netos, vocês não vão querer que isso sobre para eles. Nós atualmente vivemos numa sociedade extremamente privilegiada com relação ao meio ambiente. Na minha época que eu estudei, na época dos meus pais, não se falava sobre questões ambientais dentro da sala de aula. Então éramos pessoas extremamente leigas com relação ao meio ambiente. Eu só vim aprender coisas sobre o meio ambiente quando eu fiz faculdade de geografia, quando eu fiz pós-graduação relacionada ao meio ambiente, né? E aí que eu notei a importância, né, do meio ambiente para os seres humanos no dia a dia. Então tem que haver uma via de mão dupla entre o homem e o meio ambiente. Se não houver essa via de mão dupla, um dia tudo vai se acabar. E aí é onde o homem vai começar a sofrer as consequências, né? As pessoas vão começar a morrer por conta dessa falta d'água que vai estar no nosso planeta, né? E isso vai acarretar uma reação em cadeia, que também pode gerar guerra também, né? E o problema da guerra não é a guerra em si, é o período pós-guerra. Imagine só, o mundo todo arrasado com a guerra e a falta de água. O quanto de gente não vai morrer no período pós-guerra? E o Brasil é um alvo. O Brasil é um alvo, porque, como eu falei para vocês, a gente tem uma das maiores reservas aquíferas em água subterrânea no planeta, que é o aquífero do Alteixão e o aquífero Guarani. Então veja o quanto nós estamos numa linha perigosa, né, para o futuro do nosso planeta, se a gente não começar a abrir nossos olhos, se a gente não começar a nos cuidar, a cuidar do nosso planeta, né, a ver qual é a realidade da situação ambientalmente falando, né, porque a água está cada vez mais escassa. Apesar de termos uma grande quantidade de água no nosso planeta, é muito pouca a quantidade de água que nós temos para a nossa ingestão diária, não é? Então, poxa, cerca de 0,3% de água é o que nós temos acesso, não é, diariamente para nosso consumo. De toda a água que temos no planeta, né, apenas 0,3%. E da forma que vai estar, não é? Se a gente não tomar cuidado, essas águas vão diminuindo cada vez mais.
Aí a gente vai ter que começar a procurar outras alternativas, por exemplo, a dessalinização das águas oceânicas. Massa, só que você não consegue tirar o sal 100% da água do oceano. E aí vão começar a aparecer pessoas que com problemas de hipertensão, por conta do alto teor de salinidade que tem na água, não é? As pessoas vão começar a sofrer com isso também. Veja só que não vai ter problema só ligado ao rim, né? E o rim também ele é nocivo muito com relação ao sal. Para você ter ideia, uma pessoa que sofre de hemodiálise não pode nem passar, que sofre dos rins, que faz hemodiálise, não pode nem passar perto de sal. Por que não pode nem passar perto do sal? Porque o sal, geralmente, ele retém água. Faça um teste na sua casa. Você pegue um copo de água, ou um copo de água não, um copo descartável. E meu cachorro é uma parada. Você pega um copo, né, descartável e bote sal, um dedo de sal só dentro, assim, e bote dentro do guarda-roupa no seu quarto. E deixa ali por 2 semanas. Depois de 2 semanas você retire, e aí você vai ver que esse copo que tem um dedo de água, de sal, vai ter também mais ou menos um dedo de água dentro. Por quê? Porque o sal, ele absorve água do ambiente. E mesma coisa ocorre no nosso organismo. Pessoas que sofrem dos rins e faz problema, faz tratamento de hemodiálise, não pode nem passar perto do sal. Porque ao ingerir sal, a água, pouca água que ele toma diariamente, né, esse sal vai também ser absorvido, a água também vai ser absorvida pelo sal que ele consumiu, e o rins vai ter ainda uma maior deficiência de água. Então, o sal, gente, ele é um veneno na vida das pessoas. E aí, se começar a fazer o processo de dessalinização das águas marinhas, para a gente passar a consumir água dessalinizada, ainda vai ter uma grande quantidade de teor de sal nessa água. E aí, pessoas com problemas renais vão aumentar cada vez mais, pessoas com problemas de hipertensão também vai surgir cada vez mais, né? E aí está o grande problema. Então, gente, vamos começar a nos preocupar com o nosso ambiente, principalmente com nossa água do dia a dia. Não vamos desperdiçar essa água por brincadeira. A água pode se acabar. E se acabando, gente, aí vai ser bronca. Vai ser bronca e muita gente vai sofrer com isso. Então vamos conscientizar a mamãe, papai em casa, não é? Na hora que o papai estiver fazendo a barba, peça para ele desligar a torneira. Quando for escovar os dentes, desliga a torneira. Quando estiver tomando banho, se sabonando, desliga a torneira. Quando for dar descarga, né, desligue, dê descarga. Se sua casa tiver válvula hidra, procure que peça para sua mãe trocar, para fazer uma caixa acoplada, que é melhor, porque diminui o gasto de água. E vai também ser melhor para o seu bolso, porque sua conta de água vai ser reduzida. Se você for tomar banho e tiver vontade de urinar, urine na parte que toma banho. Não precisa você urinar na bacia do banheiro, né, para dar descarga e depois ir tomar banho. Não, urine onde você vai tomar banho. E ali mesmo você vai ligar o chuveiro e a água vai descer pelo ralo. E aí você vai economizar a água onde você iria dar descarga. São dicas, né, que a gente tem que aprender no nosso dia a dia para economizar água, não é? E para que também as nossas despesas diárias diminuam, não é? Então, gente, bebam muita água, né, diariamente. Procurem beber, como eu digo, a cada 30 quilos, beba no mínimo 2 litros de água diário. A cada 30 quilos você tem, no mínimo, 2 litros de água. Ok? Porque se você fizer isso, eu garanto a você, jamais você terá problemas renais. E é melhor a pessoa sofrer de problemas cardíacos do que problemas renais. Isso aí
Eu sei e eu vejo o que é pessoas que sofrendo com problemas renais, fazendo hemodiálise um dia sim, outro não. Você passa o dia todinho numa máquina, trocando o seu sangue, parece que passou você dentro do liquidificador. E muita gente acaba não resistindo e morrendo numa máquina de hemodiálise. Morre gente diariamente, né? Nos centros de diálise que eu tenho disperso aqui em Pernambuco. Diariamente morre gente. Né? Infelizmente, é a realidade. Então, gente, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, nossa revisão. Né? Semana que vem a gente retoma. A vocês, um excelente fim de semana e um abraço a todos. Tchau.